Olá, tudo bem? Graça e paz, estamos aqui para gravar mais um vídeo, mais uma mensagem do coração de Deus para o teu coração, amém? Quero ler com vocês Gênesis 45, o versículo de número 8, nós vamos estar lendo aqui. Está escrito assim: Assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tendo posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Amém? Essa fala, quem está falando aqui é José, para os seus irmãos. José, quando se apresenta para os seus irmãos, ele se apresenta justamente falando para os irmãos dele para não chorar, para não se lamentar por ter vendido seu irmão como escravo, porque José tinha o entendimento de que ele estava ali porque Deus o enviou na frente para preservar a vida dos seus familiares. Aqui mesmo em Gênesis 45, o versículo de número 4 diz assim: E disse José aos seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Amém? É interessante que José, ele frisa bem para os irmãos dele que, primeiro, não é para se entristecer, não é para pesar os olhos, ou seja, não chorem, porque foi Deus que me enviou diante de vós. Deus me mandou na frente, era o que José estava falando para os seus irmãos. É interessante nós lermos isso agora, no momento aqui que está na Bíblia, porque a gente já conhece a história de José. Você já conhece que José foi vendido pelos seus irmãos, que José foi vendido como escravo, que José, ao chegar no Egito, trabalhar na casa de Potifar, José prosperou, Deus abençoava tudo que ele fazia, a mulher de Potifar quis ter um caso com José, José disse: não posso pecar contra Deus, não posso fazer tamanho esse mal. Então nós já sabemos da história, e sabemos que José vai ser preso, acusado de tentar estrupar a mulher do seu senhor. Na prisão José revela sonhos, essa história é bem conhecida. Mas o que nos leva a meditar hoje nessa palavra é justamente José chegou à conclusão de que foi Deus que mandou ele para o Egito e não seus irmãos que o venderam. Entenda que José ele vai ter a maturidade de entender que tudo aquilo que ele passou foi justamente para chegar aonde Deus queria, aonde Deus tinha preparado. Mas José vai conseguir compreender isso ao passar do tempo, porque para meditar, vendido pelos irmãos, já era uma situação muito difícil. Depois virou prisioneiro, mas depois da prisão José vai se tornar governador. Mas pegando esses 2 episódios, de ser vendido pelos irmãos e de ser prisioneiro, era uma situação bem complicada. Era uma situação em que José poderia ter pensado: Deus se esqueceu de mim, Deus não está olhando para mim, por que o Deus do meu pai ele está permitindo que tudo isso aconteça? Eu não fiz mal para ninguém, eu não estou compreendendo por que isso está acontecendo. Com certeza José, ele poderia ter pensado isso, mas José começa a compreender que aonde ele está, Deus está com ele. A palavra de Deus diz que na casa de Potifar, aonde ele colocava a mão, Deus abençoava, porque Deus era com ele. Lá na prisão, a palavra de Deus diz que ele começou a governar tudo naquele lugar, porque aonde ele colocava a mão,
Deus continuava com ele. Então José, ele tem a certeza quando ele está junto com os seus irmãos, e aí ele já é governador do Egito, já tem 2 anos de fome. José sabe que tudo aquilo dali foi uma permissão de Deus que acontecesse para que ele chegasse onde Deus pretendia. Então uma coisa que nós temos que compreender, amados, é que existem coisas que acontecem em nossas vidas que é como permissão de Deus, que Deus ele está trabalhando. Nós temos que ter esse entendimento que muitas das vezes as coisas parecem que estão saindo do controle, parece que Deus não está olhando para você, parece que Deus não está te vendo, está tudo dando errado. As coisas estão saindo fora do teu controle, mas não do controle de Deus. Deus sempre vai estar no controle de tudo. E é interessante porque quando Deus está trabalhando, nós não conseguimos entender. Não conseguimos compreender o porquê de tudo isso. Mas Deus está trazendo essa palavra para o teu coração para você entender. Tudo que você está passando na sua vida é para você chegar aonde Deus quer que você chegue. Agora a grande questão é, eu preciso me manter fiel a Deus. A grande questão é, eu preciso me manter servindo a Deus de todo o meu coração para que Deus continue comigo. Porque muitas das vezes o que acontece? No momento de dificuldade, de problemas, quando começa a aparecer as adversidades, as dificuldades, normalmente do ser humano é murmurar. É dizer, Deus esqueceu de mim. É interessante que em alguns salmos, o salmista falando com ele mesmo, ele diz, alma, por que se perturba dentro de mim? Eu ainda louvarei o Senhor. É esse entendimento que nós temos que ter. Se a tua vida está na mão de Deus, entrega os teus caminhos no Senhor, confia nele, o mais tudo ele fará, você tem que ter a confiança de que se tua vida está na mão de Deus, ele não perde o controle da tua vida. Mas o ser humano normalmente, quando começa a acontecer coisas ruins na sua vida, a tendência do ser humano é murmurar. A tendência do ser humano é começar a questionar a Deus o porquê disso, o porquê daquilo. E aí nós temos que ter esse entendimento, se a tua vida está na mão de Deus, Deus não perde o controle. Se a tua vida está sendo direcionada por Deus, fique tranquilo. Mas está tudo dando errado, fica tranquilo, no final vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Agora o que nós precisamos fazer é não murmurar, é não começar a questionar Deus, é não começar a querer entender o porquê, porque, amados, tem coisas que nós não vamos entender. É interessante quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, Pedro vai dizer, o meu pé o Senhor não vai lavar não, o meu pé o Senhor não vai lavar. E Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, o que eu faço você não entende agora, mas depois você vai entender. Tem coisas que quando o Senhor está fazendo nós não entendemos. Quando Deus está trabalhando não tem como entender. Às vezes a nossa mente, o nosso intelectual, a nossa expectativa, você não consegue entender. Deus me fez promessas, como tinha feito para José, os sonhos de José, o que se fez dos sonhos. Muitas das vezes recebemos promessa da parte de Deus e parece que está indo tudo ao contrário. E muitas das vezes isso nos leva à murmuração. A murmurar, a questionar a Deus. E aí nós temos que ter no nosso coração a seguinte coisa: quem te formou tem cuidado de ti. Quem te chamou tem cuidado de ti. Não se desespere, meu querido, minha querida. Não entre em desespero. Tem pessoas que entram em desespero, tem pessoas que começam a surtar. Calma, tudo vai passar em nome do Senhor Jesus. Calma, tudo o que está acontecendo é para que você chegue aonde Deus quer que você chegue. É o que Deus tem preparado para você. Agora o nosso posicionamento tem que ser justamente uma coisa: Deus está trabalhando na minha vida. Estão me perseguindo, estão me caluniando, estão tentando me derrubar. Calma, Deus está trabalhando na sua vida. Não murmure. De repente você perdeu coisas na sua vida por situações que prepararam contra ti. Fique tranquilo, Deus está vendo tudo. É do ser humano perguntar: Deus, o Senhor não está vendo? Eu estou sendo injustiçado. Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Fique tranquilo, Deus está trazendo esta palavra para o teu coração nessa noite, dizendo: Ele está guiando a tua vida, como guiou a vida de José. Como José está dizendo para os seus irmãos: não chorem,
Não se entristeça, porque foi Deus que me enviou aqui na frente de vocês. José está dizendo, em outras palavras, foi Deus que preparou tudo, porque vai ter 7 anos de fome, e se eu não fosse governador do Egito, nossa família ia morrer de fome. Você está entendendo? Tem coisas que você está passando na sua vida, que vai chegar lá na frente e você vai começar a entender, agora eu estou entendendo porque Deus permitiu essas coisas acontecerem, porque Deus está preservando a sua vida, porque Deus está preservando os teus sonhos, os seus projetos. Se a tua vida está na mão dele, deixa ele governar. Hoje você tem que chegar para Deus, e se você tem murmurado, reclamado, questionado, a partir de hoje fala para Deus, Deus, a partir de hoje é com o Senhor. Porque até aqui eu tentei governar a minha vida e eu perdi o controle. E pode ter certeza que Deus vai governar a tua vida e você vai chegar onde Deus tem preparado para você. Não murmure, ore, continue em comunhão com Deus. José era escravo e continuava tendo comunhão com Deus. José se tornou prisioneiro e continuava tendo comunhão com Deus. José se tornou governador do Egito e continuava tendo comunhão com Deus. Então entenda uma coisa, não é o momento, porque tem pessoas que têm comunhão com Deus quando tudo vai bem. Eu estou louvando, eu estou adorando, eu estou bendizendo. As coisas começou a dar errado, começa a perder, começa a se distanciar. Não importa se eu estou como escravo, eu continuo tendo comunhão com Deus. Não importa se eu estiver na prisão, não importa se tudo estiver indo bem, eu vou ter comunhão com Deus em todo o tempo. Entenda isso, é Deus que governa a tua vida. E isso vai fazer que a tua vida seja bem-sucedida em nome do Senhor. Entenda uma coisa, não fique questionando a Deus. É interessante, Romanos capítulo 9, o versículo de número 20, o apóstolo Paulo, ele vai dizer justamente palavras que nos chamam a atenção. Romanos 9, o versículo 20. Olha o que Paulo diz. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas, ou pergunta, ou questiona? Porventura, a coisa formada dirá o que formou, por que me fizestes assim? Amém? Entenda que Paulo está dizendo, homem, quem é você para questionar a Deus? Para perguntar para Deus, Deus, por que o Senhor me fez assim? Entende isso? Quem somos nós para dizer, Deus, por que o Senhor está deixando eu passar por isso? Por que o Senhor está permitindo tudo isso na minha vida? Quem somos nós? Nós somos formados por Ele. E Paulo vai continuar dizendo, pode o barro falar para o olheiro de que forma que ele quer que seja formado? Não, quem manda é o olheiro. Então nós temos que entender, amados, quem manda na nossa vida é Deus. Tenha tranquilidade. Tenha tranquilidade em saber que a sua vida está na mão de Deus. E que Deus está no controle de tudo. Entenda, mas é luta, é dificuldade, é traição, é isso, é aquilo. Calma, Deus está no controle de tudo. No final de tudo você vai chegar onde Deus quer que você esteja. Como José disse, Deus me mandou aqui na frente. Tenha isso no seu coração, meu querido, minha querida. Deus não perdeu o controle da tua vida. Peça para Deus acrescentar a tua fé. Peça para Deus te dar entendimento daquilo que o Senhor está fazendo, mas se Ele não te der o entendimento, se você não conseguir entender, continua só confiando. Amém? Porque quando você confia, você deixa. É a mesma coisa, quando você pega uma condução, muitas das vezes, você não conhece o motorista. Do ônibus, do carro. Quando você pega um avião, você não conhece o piloto. Você simplesmente embarca e confia, não é assim? É a mesma coisa na nossa vida. Só que a gente tem que ter certeza de uma coisa, o Deus que está conduzindo a nossa vida é um Deus que cumpre as suas promessas. É um Deus que guarda os seus. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele sempre vai guardar os seus. Ele jamais vai desamparar o seu. Então tenha isso no seu coração. Deus tem o melhor para a tua vida. A palavra de Deus diz que é melhor o final das coisas do que o princípio delas. Então calma, ainda não chegou no fim. E quando tudo estiver no centro da vontade de Deus, você vai entender o porquê você está passando por isso. Guarde essa mensagem no seu coração. Último dia de maio de 2020.
Você de repente está passando um turbilhão na sua vida. De repente está tudo fora do lugar. Grave bem esse dia. Deus está falando com você. Ele está no controle da tua vida. Apenas não murmure, não reclame, não questione. A sua parte é orar e confiar. Deus está contigo para te abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém? É essa a palavra de Deus para o nosso coração nesse dia. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Faça como José, entenda, foi Deus que me enviou, foi Deus que permitiu. Não foi vocês que me venderam, não. Foi Deus que me enviou na frente. Sabe a pessoa que está te perseguindo? Não é ela não. Não é só por causa da perseguição. Deus está trabalhando em tudo. Para você chegar onde Deus quer que você chegue. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu fazer uma oração por você agora. Em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Meu Deus, hoje é fácil nós falarmos de José, porque nós já sabemos o final da história. Nós já sabemos que no final vai dar tudo certo. Ele vai se tornar governador do Egito. Difícil é quando o Senhor está escrevendo a história, meu Deus. Porque muitas das vezes nós não conseguimos entender, não conseguimos compreender o porquê de tanta luta, o porquê de tanta dificuldade, o porquê de tantos problemas, o porquê de tanta perseguição. No momento das dificuldades nós não conseguimos entender o teu trabalhar, Senhor. Porque a tua palavra diz que os teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Mas nós colocamos, ó Deus bendito, a nossa confiança em Ti. Meu Deus, visita cada pessoa que ouviu essa mensagem. Tira do coração, meu Deus, toda a tristeza, toda a angústia. Tira do coração todo o desespero. Essa pessoa que está desesperada, Senhor, por tudo que ela está passando, porque ela não está entendendo nada. Oh, Senhor, traz paz no coração dessa pessoa agora. Que ela venha entender que o Senhor está no controle de tudo. E que essa situação é justamente para levá-la a chegar onde o Senhor quer que ela chegue. Para que o teu nome seja glorificado, ó Pai. Em vez da murmuração, que haja a palavra de adoração. Em vez de reclamação, que haja oração, ó Pai. Faz o teu povo entender e compreender que o Senhor está no controle de tudo. Em meio a essa tempestade, em meio a essas lutas, essas dificuldades, o Senhor está presente. Assim como o Senhor esteve presente na vida de José, quando ele estava como escravo, como presidiário e como governador também, Pai. Que assim seja na vida de cada um. Que o Senhor seja presente e que o Senhor governe as nossas vidas em nome do Senhor Jesus e que assim seja. Amém. Amém, amados? Então, guarda essa palavra no seu coração. Só para nós encerrarmos, José teve 2 filhos no Egito. Um ele chamou Manassés. Manassés quer dizer, Deus me fez esquecer. O outro filho José colocou Efraim, que quer dizer frutífero. Aquele que frutifica, aquele que multiplica. Então os nomes de filho de José era justamente o sentimento que ele tinha no coração. Deus fez ele esquecer toda angústia, toda dificuldade, tudo aquilo que ele passou. Claro que José passou e ele sentiu isso na pele. Não quer dizer que José não sentiu nada. Não, José sofreu, claro que José sofreu. José sofreu a distância do seu pai, dos seus irmãos, por mais que seus irmãos o venderam. José sentia saudade da sua família. José como escravo com certeza sofreu, como presidiário sofreu, mas José chegou onde Deus queria que ele chegasse. E aí ele falou, Manassés, Deus tem me feito esquecer. Amém? Eu profetizo isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Deus vai fazer você esquecer toda dificuldade e todo problema que você está vivendo. Deus vai fazer você esquecer todo momento de angústia, de aflição. E Deus vai te fazer frutificar em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre ti. E que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém? Que Deus abençoe. Desejo a todos uma semana abençoada. Que o mês de julho seja um mês
em que Deus venha te surpreender em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço e fique com Deus.